Paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe a todos aí, levanta a tua mão, dá um glória para Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus neste momento. Mateus capítulo de número 27, versículos 62 e 63, diz assim a palavra de Deus. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes do sacerdote e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Que coisa tremenda, né, irmãos? A palavra do Senhor nos traz alguns ensinamentos e alguns aperfeiçoamentos na nossa vida como cristão, exatamente de pessoas que perseguiam Jesus. Aqueles que tramaram o plano contra Cristo, neste momento estão nos deixando um grande exemplo. E qual é o grande exemplo, pastor Ricardo? É o exemplo de confiar, de acreditar nas palavras do Senhor. Você percebe que aqui em Mateus 27, 63 vai dizer: nós estamos nos lembrando de que aquele enganador ainda em vida disse que no 3º dia ele ressuscitaria. Jesus 3 vezes, irmãos, abertamente, publicamente falou aos seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas e fariseus, seria julgado e condenado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Os discípulos fizeram pouco caso dessas palavras, mas esses homens aqui levaram muito a sério, porque eles viram o poder de Deus se manifestando na vida de Jesus e todos os milagres que Jesus fazia pelo poder de Deus, eles tinham a ciência. E foi isso que lhe causou muita inveja. O orgulho desses homens estava indo contra o sistema religioso que eles adotavam naquela época, se achando superiores a Deus, de que eles obedeciam à lei e isso era necessário para que a grandeza e a exaltação nas suas vidas levasse totalmente à destruição. Mas como Deus, ele é tremendo, é maravilhoso, em tudo ele tem algo a nos ensinar, porque o propósito de Deus é nos ensinar a crescer como cristão. Os discípulos receberam a mesma notícia que eles. E eles chegaram a Pilatos e falaram: Pilatos, lembra que aquele homem enganador, ainda estando vivo, disse que ao 3º dia ressuscitará? Vamos colocar guardas na porta daquele sepulcro, vá que ele ressuscite. O medo desses homens, irmãos, demonstrado biblicamente, era que os discípulos de Jesus fossem lá, abrissem aquela pedra, removesse e tirasse o corpo de Jesus. Mas a verdadeira intenção deles é porque eles sabiam o poder que Deus tinha. Quando Jesus disse que o templo seria derribado, não ficaria pedra sobre pedra, e ao 3º dia ele seria reconstruído, Jesus estava falando dele, o templo e a morada do Espírito Santo. Que nós viemos a pegar o exemplo desses homens que não acreditaram em Cristo, mas deixaram um exemplo bom, e viemos a não seguir o exemplo dos discípulos que publicamente foram ali falado por Cristo aos seus ouvidos, que eles deveriam confiar que ao 3º dia ressuscitaria, não acreditaram. Que coisa, né, irmãos? Nós percebemos que os discípulos de Jesus deveriam ser os primeiros a estar lá, na porta daquele sepulcro, com aquela pedra para ser removida, e Jesus sairia dali, mas não estavam lá. E aqueles irmãos que mais perseguiram a Cristo sabiam: não, tudo que este homem está fazendo na terra tem o poder de Deus, e com certeza pelas palavras que ele falou vai acontecer. E nós, irmãos, viemos aprender a cada dia mais a não desenvolver a incredulidade, mas confiar nas palavras do Senhor e tudo que ele tem feito em nossa vida. Foi colocado guarda na porta do sepulcro, não impediu que o Senhor ressuscitasse, não impediu que ele saísse dali. Mas nós, cristãos, irmãos, temos que confiar mais. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que se arrependa. Deus, quando falar, ele vai fazer. Deus, ele a cada dia mais tem fortalecido a nossa vida e edificado. Que nós, irmãos, neste momento, em Mateus 27, 62 e 63, viemos analisar
Aqueles que perseguiram a Cristo ouviram a palavra e realmente reconheceram: olha, ele vai ressuscitar. Publicamente eles não reconheceram isso, mas eles sabiam, porque Jesus havia multiplicado pães de poucos peixes e poucos pães. Jesus havia falado que o mudo iria falar, o morto iria ressuscitar. Você acha que ele não tinha poder? O próprio Jesus, na oração dele, ali em João 17, do 1 ao 5, diz: Pai, glorifica o teu Filho aqui e agora, como aquela comunhão que nós tínhamos antes da fundação dos mundos. Jesus está pedindo a glorificação, a exaltação, que seria a ressurreição ao terceiro dia. Que Deus venha falar fortemente ao nosso coração e que nós nunca viemos esquecer que Deus falou, Ele é Deus para cumprir. Não esqueça, levanta a tua mão, dá um glória para Jesus. Fique todos na paz de Cristo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, nossas redes sociais, para estar sempre seguindo e compartilhando os vídeos que Deus tem colocado em nosso coração. Amém?